As sirenes romperam o silêncio da noite quando os policiais chegaram à casa de Crystal Perry. No momento em que atravessaram a porta, foram confrontados com uma cena de horror inimaginável. Havia sangue em quase todas as superfícies, no chão, nas bancadas, nas paredes, transformando a cozinha inteira em um cenário de puro desespero. Até mesmo os profissionais médicos mais experientes perceberam à primeira vista que não havia como ela ter sobrevivido. Não importava quão rápido os paramédicos pudessem ter chegado. A perda de sangue era tão extensa que tornava impossível qualquer chance de vida. Aquilo não era apenas um homicídio. Era um ataque frenético, implacável, carregado de uma violência quase incompreensível. Seu tronco, os braços e o pescoço exibiam múltiplos ferimentos de faca, cada um deles revelando a brutalidade do agressor. Quando a contagem final foi concluída, o número chocou até os investigadores mais calejados, mais de 50 golpes. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Neste filme documental, examinaremos fotos reais e investigaremos o caso relacionado a Crystal Perry, que nasceu em 23 de agosto de 1963, na tranquila e trabalhadora cidade de Rumford, no estado do Maine. Crystal era a mais nova de 10 filhos, nascida em uma família que lutava para sobreviver. Seus pais trabalhavam incansavelmente, esticando cada centavo para alimentar e vestir sua grande prole. Com tantas bocas para alimentar, a atenção individual era um luxo e a disciplina era rígida, porém necessária. Sua irmã mais velha, 12 anos mais velha que ela, assumiu o papel de uma segunda mãe, cuidando dos mais novos com a paciência e o cuidado de alguém muito além de sua idade. Ela garantia que todos fossem alimentados, ajudava com os deveres da escola e fazia o possível para oferecer conforto em uma casa onde o cansaço frequentemente se sobrepunha ao afeto. Apesar do amor entre os irmãos, crescer em um lar cheio de 10 crianças despertava em cada um deles um desejo profundo de independência. À medida que cresciam, foram partindo um por um, espalhando-se por diferentes cidades e estados em busca de seus próprios futuros. Crystal também ansiava por uma vida só sua, uma vida em que finalmente pudesse sentir que pertencia a si mesma. No ensino médio, ela conheceu Tom, um garoto que na época parecia ser sua saída. Eles mergulharam em um romance fácil, cheio dos sonhos típicos do amor jovem. Pouco tempo depois de se formarem, eles se casaram e se mudaram para a Califórnia, em busca do encanto de um novo começo e das promessas de uma vida maior. Depois de 1 ano e meio, ela e Tom decidiram voltar para casa, buscando conforto na tranquilidade familiar do Maine. Eles se estabeleceram em uma pequena cidade chamada Bridgeton, um lugar idílico, muitas vezes coberto pela névoa misteriosa, que inspirou o famoso romance de Stephen King. Crystal conseguiu trabalho em uma loja local de sapatos, e Tom pegou diversos trabalhos avulsos, fazendo o que podia para ajudar. A vida em Bridgeton era modesta, mas por um tempo foi boa. Logo, Crystal descobriu que estava grávida, e com essa notícia veio um renovado senso de propósito. Nos meses seguintes, ela imaginou um futuro em que pudesse dar ao seu filho tudo aquilo que um dia desejara para si mesma. Quando sua filha, Sarah, nasceu, Crystal sentiu uma alegria avassaladora. Ela finalmente tinha algo que era verdadeiramente seu. No entanto, a felicidade durou pouco. Embora Tom inicialmente tivesse se mostrado entusiasmado com a paternidade, a realidade da responsabilidade o sobrecarregou. Sua natureza antes afetuosa começou a mudar, e ele passou cada vez mais tempo no bar local, afogando suas frustrações no álcool. Não demorou para que seu hábito se transformasse em algo mais sombrio. O dinheiro que ganhavam mal era suficiente para sustentar a família, e ainda assim Tom o desperdiçava com bebida, deixando Crystal lutando para juntar o que pudesse para comida e contas. Houve noites em que não havia dinheiro algum. Noites em que ela ia para a cama com fome, certificando-se de que Sarah tivesse o suficiente para comer.
O golpe final veio quando Tom roubou o dinheiro que ela havia separado para as compras, deixando-a em lágrimas, forçada a pedir ajuda apenas para conseguir sobreviver. A cada dia que passava, o homem com quem ela se casara tornava-se um estranho, e Crystal sabia que não poderia criar sua filha em tamanha instabilidade. Com uma determinação silenciosa, ela pediu o divórcio. Embora Tom continuasse a ver Sarah de tempos em tempos, sua presença na vida da menina era, no máximo, irregular. Mas os problemas de Crystal não terminaram com o divórcio. A nova namorada de Tom tornou-se obcecada por ela, aparentemente incapaz de aceitar que Crystal um dia fizera parte da vida dele. O assédio começou com ligações furiosas, cheias de palavras venenosas e ciúmes. Depois vieram as visitas inesperadas, aparecendo na casa de Crystal, causando cenas, gritando acusações. Isso evoluiu para ameaças, ameaças que Crystal não podia ignorar. Ela temia não apenas por si mesma, mas por Sarah. Preocupava-se com o que poderia acontecer caso Sarah passasse tempo na casa do pai. E se o ciúme daquela mulher se transformasse em violência? O simples pensamento era suficiente para tirá-la do sono. Determinada a dar a Sarah uma vida melhor, Crystal trabalhou duro, economizando cada centavo extra que conseguia. Com o tempo, conseguiu comprar uma pequena casa nos arredores de Bridgeton. Uma casa modesta, mas bonita, situada perto de um lago pitoresco, cercada por uma floresta densa. Era tranquila, quase como um sonho realizado. Aquela casa era dela, algo que ela havia conquistado, algo que ninguém poderia tirar. Para Crystal, que crescera em um lar lotado e com pouco espaço próprio, a solidão era um presente. Para Sarah, era um lugar onde ela podia se sentir segura, amada e valorizada. 10 de maio de 1994 foi uma noite como qualquer outra. Crystal e Sarah assistiram juntas a um eclipse solar, maravilhando-se com a forma como o céu escurecia no meio do dia. Elas riram, fizeram pedidos e depois retornaram para casa, aproveitando uma noite tranquila juntas. No dia seguinte, tudo seguiu seu ritmo habitual. Crystal foi trabalhar, Sarah foi à escola, e mais tarde elas jantaram juntas, como sempre faziam. Quando chegou a hora de dormir, Crystal colocou Sarah na cama, beijou sua testa e sussurrou: "Boa noite, meu amor." Foi um momento que Sarah jamais esqueceria. No meio da noite, Sarah acordou assustada por um grito penetrante. A princípio, ainda sonolenta, pensou que sua mãe estivesse discutindo com alguém ao telefone. Mas conforme sua mente despertava, ela percebeu que os gritos eram crus, desesperados, cheios de terror. Seu coração disparou enquanto ela se aproximava da porta entreaberta do quarto. Os sons vinham da cozinha. Embora ela não pudesse ver nada de onde estava, o puro horror na voz da mãe fez seu corpo estremecer. Então, ouviu passos. Passos pesados, deliberados. Uma onda gelada de medo tomou conta dela. Alguém estava dentro da casa. Alguém estava machucando sua mãe. Imóvel, Sarah mal conseguia respirar, aterrorizada com a ideia de que qualquer movimento pudesse atrair o intruso para seu quarto. Ela se escondeu atrás da cama, esperando que a porta se abrisse a qualquer momento. Mas em vez disso, ouviu a gaveta da cozinha sendo aberta, seguida por um som de alguém remexendo nos talheres. O silêncio horrível que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que os gritos. Apesar de ter apenas 12 anos, Sarah compreendeu com uma clareza arrepiante que um invasor desconhecido havia assassinado sua mãe. Ela queria correr até ela, queria impedir o ataque, mas um terror absoluto dominou seu corpo, impedindo qualquer movimento. Sua mente gritava para que fizesse algo, qualquer coisa, mas seus instintos avisavam que enfrentar um assassino armado significaria sua própria morte. Minutos se passaram em total imobilidade. Sarah permaneceu paralisada, ouvindo atentamente qualquer som que pudesse indicar o próximo movimento do intruso. Ele viria atrás dela? Procuraria outras vítimas na casa? Mas nada aconteceu. A casa estava silenciosa como um túmulo.
A ausência de qualquer movimento fez um arrepio percorrer sua espinha, e uma sensação esmagadora de pavor tomou conta de seu peito. Reunindo cada gota de coragem que possuía, Sarah finalmente encontrou forças para se mover. Passo a passo, ela deixou o relativo refúgio de seu quarto e avançou cautelosamente em direção à cozinha. As luzes estavam apagadas. A única iluminação vinha da luz da lua atravessando a janela. Ao avançar, seus olhos foram instintivamente atraídos para o relógio na parede. Marcava exatamente 1h da manhã. Então, ela viu sua mãe. O corpo sem vida de Crystal estava estendido sobre o chão da cozinha, em uma enorme poça de sangue vermelho. A quantidade era chocante, quase surreal, e por um momento Sarah achou que fosse desmaiar. Ela queria acreditar que aquilo era um pesadelo, que acordaria a qualquer instante, segura e aquecida em sua cama. Ela precisava de ajuda. Seu olhar trêmulo caiu sobre o fone do telefone, caído a poucos centímetros dos dedos estendidos de sua mãe. Ela se lançou para pegá-lo, mal conseguindo respirar enquanto discava os números do 911. Mas ao levar o telefone ao ouvido, só havia silêncio. Nenhum tom de descagem, nenhum atendente. Desesperada, ela correu para o quarto da mãe, onde havia outro telefone. Pegou-o rapidamente e discou de novo, mas o resultado foi o mesmo. Sarah percebeu que só lhe restava uma opção: encontrar ajuda pessoalmente. Sem perder mais um segundo, ela saiu correndo da casa para o frio da noite. Vestindo apenas seu pijama fino e descalça sobre o chão úmido, ela correu pela estrada. Bateu à porta da primeira casa que encontrou, mas ninguém atendeu. Desesperada, foi até a casa seguinte, depois outra, ainda sem resposta. A cidade parecia um vazio fantasmagórico. Então, finalmente, um fio de esperança. Ela avistou um restaurante italiano ao longe, suas janelas ainda fracamente iluminadas. Os proprietários moravam no prédio anexo. Com o pouco de energia que ainda tinha, ela correu até a porta deles e bateu freneticamente. Depois do que pareceu uma eternidade, a porta se abriu, revelando os rostos atônitos e preocupados dos donos do restaurante. Sarah mal conseguiu pronunciar as palavras. Alguém havia atacado sua mãe. O peso do terror e do cansaço fez suas pernas fraquejarem, mas o casal a segurou e a levou para dentro. Eles não perderam tempo e ligaram imediatamente para o 911. Em poucos minutos, sirenes romperam o silêncio da noite enquanto os policiais chegavam à casa de Crystal. No momento em que entraram, foram recebidos por uma cena de horror inimaginável. Sangue cobria quase todas as superfícies. O chão, as bancadas, as paredes. Era como se toda a cozinha tivesse sido pintada de vermelho. Crystal já havia falecido há algum tempo, e até mesmo os profissionais mais experientes perceberam de imediato que ela não tinha tido chance alguma. Mesmo que os paramédicos tivessem chegado em questão de minutos, a quantidade massiva de perda de sangue tornara a sobrevivência impossível. Os investigadores começaram imediatamente a vasculhar a cena do crime. Uma impressão de palma foi encontrada no vidro da porta da frente, mas a análise inicial sugeriu que ela pertencia a Sarah. Estranhamente, não havia outras impressões digitais em lugar algum. Nenhum vestígio da identidade do assassino deixado para trás. No entanto, uma descoberta na cozinha provocou um arrepio nos policiais. Uma série de pegadas, claramente marcadas em sangue, se espalhava pelo chão. Eram de tamanhos e ângulos variados, indicando movimento, hesitação. Elas seguiam em direção ao quarto de Sarah, apenas para parar de repente e voltar. Por algum motivo, o assassino havia decidido não entrar. Um detalhe ainda mais estranho surgiu quando os detetives observaram a cena com mais atenção. Parecia que o assassino havia feito uma tentativa inútil de limpar parte do sangue. Mas com toda a cozinha encharcada dele, seus esforços foram em grande parte ineficazes. A pista mais intrigante era o próprio padrão de respingos de sangue. A maioria das gotas havia caído em ângulo, como se tivessem sido lançadas por uma arma. Provavelmente a faca usada para matar Crystal.
Mas algumas gotas tinham uma trajetória diferente. Elas caíram diretamente para baixo, perfeitamente verticais, vindas de uma altura maior. As implicações eram arrepiantes. Os investigadores teorizaram que o assassino havia se ferido durante o ataque. A presença dessas gotas levando até um rolo vazio de papel toalha sugeria que o perpetrador tentara estancar o próprio sangramento antes de fugir da cena. Os peritos médicos encarregados do caso realizaram um exame minucioso do corpo de Crystal, revelando uma realidade chocante e brutal. Mais de 50 facadas cobriam seu tronco, braços e pescoço. O número extremo de ferimentos indicava uma fúria excessiva, um crime passional ou um ato cometido por alguém profundamente perturbado. Apesar da busca exaustiva, os detetives não conseguiram localizar a arma do crime na casa. Isso imediatamente os levou a acreditar que o assassino havia levado a faca consigo, seja como um troféu macabro ou para descartá-la em outro lugar. Especialistas, baseados na natureza dos ferimentos e no fragmento quebrado, concluíram que a arma havia sido uma faca comum de cozinha, provavelmente uma da própria casa de Crystal. Enquanto analisavam as evidências, os peritos forenses fizeram uma descoberta crucial. Amostras de DNA do perpetrador, encontradas no corpo, juntamente com gotas de sangue espalhadas pelo local que não pertenciam a Crystal. Essas amostras foram imediatamente enviadas ao laboratório para análise de DNA, mas havia um grande problema. Devido a limitações orçamentárias e um acúmulo severo de casos, o laboratório forense local estava sobrecarregado, o que significava que os resultados não estariam disponíveis por pelo menos 6 meses. Essa demora forçou os detetives a prosseguir com a investigação sem confirmação forense, baseando-se apenas em intuição, evidências circunstanciais e trabalho metodológico. A primeira linha de investigação foi descartar a possibilidade de roubo. No entanto, uma avaliação rápida revelou que nada havia sido levado da casa. Os objetos de valor permaneciam intactos e não havia sinais de arrombamento. Isso levou os detetives a acreditar que Crystal havia aberto a porta voluntariamente para seu assassino. Considerando que ela estava de pijama, era improvável que estivesse esperando visitas tão tarde da noite. Os investigadores teorizaram que o assassino era alguém que Crystal conhecia pessoalmente, ou um estranho que havia conseguido enganá-la para que o deixasse entrar. Sem um suspeito imediato, os detetives voltaram sua atenção para a única testemunha, Sarah. A traumatizada menina de 12 anos havia sido levada ao hospital para avaliação e lá os investigadores a interrogaram. A primeira pergunta foi por que ela tinha escolhido correr até os vizinhos em vez de ligar para o 911 de dentro de casa. Sarah explicou que os 2 telefones da casa não estavam funcionando, uma resposta que levantou suspeitas entre os policiais. Ao inspecionar a cena, os detetives testaram os telefones e descobriram que ambos estavam funcionando perfeitamente, fazendo chamadas sem qualquer problema. O interrogatório, então, passou a focar no crime em si. Sarah viu o assassino? Ela afirmou que não havia saído de seu quarto até que tudo tivesse terminado. No entanto, os investigadores permaneceram céticos. Como então ela havia concluído imediatamente que sua mãe tinha sido atacada com uma faca? Sarah insistiu que era óbvio pelos sons que ouvira, mas os detetives não estavam convencidos. Eles suspeitavam que ela pudesse estar omitindo informações importantes por medo ou trauma. Nos 3 dias seguintes, Sarah foi submetida a interrogatórios exaustivos, sendo questionada um total de 18 vezes na esperança de que sua história mudasse ou revelasse algum detalhe novo. No entanto, seu relato permaneceu consistente. Frustrados, mas determinados, os investigadores voltaram sua atenção para outras pistas. Um avanço ocorreu quando os detetives descobriram um par de botas em uma loja de calçados local, cujo padrão distinto na sola correspondia às pegadas ensanguentadas encontradas na cozinha de Crystal. Essa pista abriu novas possibilidades, mas a pergunta permanecia: a quem pertenciam as botas? Ao mesmo tempo, a polícia descobriu outra informação. Crystal havia sido alvo de assédio persistente por parte de Teresa, a namorada de seu ex-marido, Tom. Teresa havia feito inúmeras ameaças a Crystal,
expressando abertamente sua hostilidade. Apesar de o assassino ser claramente um homem, os detetives ainda assim investigaram essa pista, imaginando que Teresa poderia ter convencido alguém a cometer o crime por ela. No entanto, após entrevistas detalhadas e vigilância, nenhuma evidência direta ligava Teresa ao assassinato. Mudando o foco mais uma vez, os investigadores se concentraram no relacionamento romântico recente de Crystal. Na época de sua morte, ela estava envolvida com um homem chamado Dennis, que ela havia conhecido 2 anos antes, quando ele começou a trabalhar na loja de sapatos. O relacionamento evoluiu rapidamente, levando Dennis a pedir Crystal em casamento. Ela aceitou, mas por razões desconhecidas, o casamento nunca aconteceu. Logo ficou claro que o relacionamento era conturbado. Amigos e colegas relataram que Crystal e Dennis discutiam com frequência e o temperamento dele era imprevisível. Ele tinha um histórico de quebrar coisas em acessos de raiva, socando paredes, batendo portas. Mas não havia relatos de que ele tivesse machucado Crystal fisicamente. Mesmo assim, seu temperamento explosivo o tornava um suspeito importante. No dia seguinte ao assassinato de Crystal, os detetives visitaram Dennis em sua casa. Quando ele abriu a porta, eles não perderam tempo. Perguntaram diretamente se ele havia saído de casa na noite anterior e se tinha visto Crystal. Sua reação foi imediata e perturbadora. Em vez de responder, seu rosto ficou pálido e, antes que conseguisse dizer uma palavra, ele desmaiou no chão. Quando recobrou a consciência, concordou em responder às perguntas. Com a voz trêmula, admitiu que tinha planejado visitar Crystal naquela noite. No entanto, disse que havia se atrasado após o trabalho, ajudando um amigo a consertar um carro. Ao voltar para casa, telefonou para Crystal, esperando vê-la, mas ela disse que já era tarde. Esse pequeno incidente rapidamente se transformou em uma discussão. Dennis, frustrado, permaneceu em casa, remoendo os conflitos crescentes do relacionamento. Ele mais tarde admitiu à polícia que as brigas vinham piorando, mas insistiu que nunca faria mal a ela. A polícia não conseguiu confirmar totalmente o álibi de Dennis, mas verificou que ele realmente havia passado parte da noite ajudando o amigo com o carro. Mesmo assim, os detetives continuaram desconfiados. Dennis concordou em fazer um teste de polígrafo e, em grande parte, os resultados indicaram sinceridade. No entanto, uma resposta chamou a atenção. Quando perguntado se ele se sentia responsável pela morte de Crystal, Dennis respondeu com firmeza que não. Mas o examinador detectou sinais de estresse. Essa anomalia, combinada com sua proximidade com a vítima, apenas aumentou as suspeitas. Para complicar, os detetives notaram que o número do sapato de Dennis correspondia ao das pegadas encontradas na cena, embora não tivessem encontrado nenhum calçado correspondente em sua casa. Quando pediram uma amostra de DNA, ele forneceu prontamente, mas fez um pedido incomum. Pediu aos detetives um favor pessoal. Caso decidissem prendê-lo, deveriam entrar pela porta dos fundos de seu local de trabalho, para evitar constrangimento. Ele explicou que respeitava seu empregador e não queria causar transtornos ao negócio. Considerando que ele afirmava ser inocente, esse pedido soou estranho e antecipado demais. Enquanto aprofundavam a investigação, os detetives descobriram algo alarmante. Eles contataram a melhor amiga de Crystal, que morava em outra cidade, e descobriram que Crystal havia confidenciado a ela, semanas antes do assassinato, que estava com medo de Dennis. Ela contou que as discussões estavam se intensificando e que o temperamento dele estava piorando. Crystal até considerou terminar o relacionamento, mas temia como ele reagiria. A polícia então conversou com os colegas de trabalho de Crystal, esperando obter mais informações. Uma colega não forneceu nada imediatamente útil durante a entrevista, mas algo estranho aconteceu depois. Pouco depois de os detetives saírem, Dennis apareceu no local de trabalho dela e começou a pressioná-la, querendo saber o que ela havia dito à polícia. Esse comportamento aumentou as suspeitas, mas sem provas concretas, os detetives só podiam continuar investigando. Com o passar das semanas, outra pista inesperada surgiu. Um homem chamado Donnie, conhecido por beber demais e por inventar histórias, foi ouvido em uma festa se gabando de ter matado Crystal.
Testemunhas relataram que ele estava fortemente intoxicado quando fez a declaração. Quando a polícia o levou para interrogatório, Donnie afirmou não ter memória da festa nem da suposta confissão e negou veementemente qualquer envolvimento no homicídio. Sua reputação como uma fonte pouco confiável dificultou determinar se suas afirmações eram verdadeiras ou apenas bravatas ditas em estado de embriaguez. No fim, os investigadores tiveram que liberá-lo devido à falta de evidências. Enquanto isso, surgiu outra pista sobre uma caminhonete preta com placas de New Hampshire que havia sido vista perto da casa de Crystal na noite do assassinato. A polícia investigou essa pista, mas ela não levou a lugar algum. Ninguém conseguiu vincular o veículo ao crime de forma definitiva. Em mais uma reviravolta estranha, uma mulher relatou que na noite do assassinato estava dirigindo perto da casa de Crystal quando ouviu sirenes. Acreditando que estavam indo atrás de seu namorado, que tinha histórico de problemas com a justiça, ela ficou atenta à estrada. Foi então que notou um carro a seguindo agressivamente com os faróis altos ligados. Sentindo-se perseguida, ela fez uma curva repentina em outra rua, mas o carro passou direto em vez de segui-la. Embora a polícia tenha considerado a possibilidade de esse carro estar ligado ao crime, nunca conseguiram verificar qualquer conexão. Sem pistas sólidas, a família de Crystal decidiu tomar providências por conta própria. Unindo recursos, eles levantaram $10.000 como recompensa por qualquer informação que levasse a uma prisão. Panfletos foram distribuídos por toda a cidade, implorando para que testemunhas se manifestassem. Mas logo surgiu um fato perturbador. Teresa, a namorada do ex-marido de Crystal, Tom, foi vista diversas vezes arrancando os panfletos. Dada a animosidade passada de Teresa contra Crystal, os detetives revisitaram brevemente a possibilidade de seu envolvimento. No entanto, Tom também foi minuciosamente investigado, e seu alcoolismo deteriorado gerou dúvidas sobre sua capacidade de cometer um crime tão calculado. Além disso, não havia um motivo claro que o ligasse ao assassinato. A polícia também investigou 2 outros homens com quem Crystal havia saído após o divórcio, mas nenhum deles trouxe pistas substanciais. Para garantir que não deixariam nenhuma pista de lado, todos os suspeitos em potencial, incluindo Tom, forneceram voluntariamente amostras de DNA. O departamento aguardava ansiosamente os resultados forenses, na esperança de um avanço. 9 meses após o assassinato de Crystal, os investigadores finalmente receberam os resultados tão esperados. Mas as descobertas deixaram ainda mais perguntas do que respostas. As amostras de sangue e sêmen coletadas na cena do crime não coincidiam com nenhum dos principais suspeitos. Nem Dennis, nem Tom, nem Donnie, nem qualquer um dos ex-parceiros de Crystal. Os resultados apenas aprofundaram o mistério, eliminando todos os suspeitos considerados viáveis. Ainda desconfiados de Dennis, os detetives solicitaram outra amostra de DNA dele para testes adicionais. No entanto, mais uma vez, os resultados foram conclusivos. Ele não era o autor do crime. Sem saída, a polícia tinha apenas uma fonte potencial de novas informações: Sarah. Eles ainda acreditavam que ela estava mentindo ou que sua mente havia bloqueado as memórias traumáticas do assassinato da mãe e que ela de fato havia visto o assassino. Naquele momento, Sarah vivia com sua tia no Texas, longe da pequena cidade onde sua mãe fora brutalmente morta. A polícia, determinada a encontrar qualquer detalhe restante que pudesse ajudar a resolver o caso, viajou pelo país para falar com ela pessoalmente. Ao chegar, eles a submeteram a um teste de polígrafo, esperando revelar inconsistências em suas declarações anteriores. No entanto, os resultados não mostraram sinais de engano. Ainda assim, os investigadores não ficaram totalmente convencidos. Continuaram a interrogá-la, dia após dia, pressionando-a incansavelmente por qualquer pequeno detalhe que pudesse ter escapado. Todas as vezes, Sarah manteve sua posição. Ela não viu o assassino. Frustrados, mas sem alternativas, os detetives acabaram aceitando sua resposta e seguiram em frente. Sem novos avanços, o caso esfriou, permanecendo sem solução por anos. Apesar da falta de progresso, as autoridades nunca deixaram de procurar o assassino de Crystal. Entrevistaram inúmeras pessoas,
Reavaliaram antigos suspeitos e seguiram cada pista, por mais insignificante que parecesse. Mas cada esforço terminava em um beco sem saída. A esperança diminuía, e a família de Crystal, especialmente Sarah, ficou sem qualquer encerramento. Então, no final da década de 1990, um avanço tecnológico significativo mudou o rumo das investigações criminais. O banco de dados de DNA do FBI entrou em operação. Os detetives imediatamente carregaram o DNA coletado na cena do crime de Crystal, esperando ansiosamente um resultado. Mas, para sua decepção, nenhuma correspondência apareceu. Anos se passaram, e a cada dia o caso ficava mais frio. Porém, em 1999, surgiu uma nova perspectiva quando um novo detetive foi designado para o caso. Determinado a descobrir a verdade, ele adotou uma abordagem mais agressiva. Revisou cada pedaço de evidência existente e elaborou um novo plano. Coletaria o maior número possível de amostras de DNA de homens da cidade e áreas próximas. Naquela época, a tecnologia forense havia avançado significativamente, permitindo que os testes fossem processados muito mais rápido. A polícia reuniu centenas de amostras, eliminando suspeitos um por um. Mas apesar dos esforços, nenhuma delas coincidiu com o DNA encontrado na cena do crime. Recusando-se a desistir, o detetive entrou em contato com Sarah e a incentivou a trabalhar com um psicólogo especializado em recuperação de memória. A esperança era que lembranças suprimidas, enterradas pelo trauma, pudessem ressurgir. Sarah concordou em participar do processo. Após várias sessões, o psicólogo concluiu que Sarah estava dizendo a verdade. Ela realmente havia bloqueado a memória e não conseguia recordar detalhes adicionais sobre o assassino. Mais uma vez, a investigação encontrou um beco sem saída. Durante anos, o caso permaneceu adormecido, com detetives ocasionalmente revisitando-o, mas sem encontrar novas pistas. Então, em 2006, ocorreu um avanço inesperado. Os investigadores receberam um alerta do banco de dados do FBI. Finalmente, depois de mais de uma década, foi encontrada uma correspondência de DNA. O perfil pertencia a um homem chamado Michael Hutchinson, alguém que nunca havia sido considerado suspeito. Os detetives rapidamente investigaram seu histórico. Descobriram que, em 2003, Michael havia sido preso por agressão e por fazer ameaças com uma arma. Ele cumpriu 6 meses de prisão e recebeu 3 anos de liberdade condicional. Como parte da prisão, foi coletada uma amostra de DNA, mas devido a uma falha administrativa, ela nunca foi carregada no Banco de Dados Nacional. Ficou anos parada em um laboratório forense, sem ser notada ou processada. Então, 3 anos depois, em 2006, Michael foi preso novamente, desta vez por dirigir sob influência de álcool com seus filhos no carro. Ele foi liberado sob fiança, mas não compareceu ao tribunal, o que gerou um mandado imediato de prisão. A polícia finalmente o encontrou, em seu próprio casamento. Conforme o procedimento padrão, ele foi detido e outra amostra de DNA foi coletada. Desta vez, a amostra foi carregada rapidamente, e em poucos dias ela coincidiu com o DNA encontrado na cena do crime de Crystal. O detetive responsável pelo caso de Crystal imediatamente entrou em contato com Sarah, informando sobre a descoberta. No entanto, ele pediu que ela mantivesse a informação em sigilo, até que as autoridades estivessem prontas para seguir com a acusação formal. Ele então fez uma pergunta crucial. Ela conhecia Michael Hutchinson? Sarah pensou cuidadosamente, mas respondeu que não. Ela nunca tinha ouvido falar dele. Com Michael já detido, o detetive construiu metodicamente o caso contra ele, garantindo que as evidências fossem incontestáveis. Ele descobriu que, na época do assassinato de Crystal, Michael morava em Bridgeton, a apenas 3 quilômetros da casa dela. Aos 19 anos, ele era presença frequente na área, passando regularmente pela casa de Crystal a caminho da casa de sua mãe. Sua rotina diária o colocava perto da cena do crime várias vezes, tornando plausível que ele tivesse notado Crystal e desenvolvido uma fixação doentia por ela.
Quando o detetive visitou Michael na prisão para confrontá-lo sobre o assassinato, o suspeito permaneceu desafiador. Negou completamente qualquer envolvimento, afirmando que nunca havia conhecido Crystal em sua vida. Mas as provas forenses eram devastadoras. Seu sêmen havia sido encontrado no corpo de Crystal e seu sangue havia sido descoberto na cena do crime. Quando perguntado como poderia explicar isso, Michael não teve resposta. Durante a entrevista, o detetive fez outra observação importante. Michael tinha uma grande cicatriz na palma da mão. Esse detalhe aparentemente pequeno era significativo, pois os investigadores acreditavam há anos que o assassino de Crystal havia se ferido durante o ataque. Embora a cicatriz não fosse uma prova irrefutável, ela reforçava ainda mais o caso contra ele. Eventualmente, com evidências de DNA esmagadoras, Michael foi formalmente acusado do assassinato de Crystal. Os promotores traçaram um quadro assustador do que provavelmente aconteceu naquela noite. Na noite do ataque, ele decidiu agir, invadindo a casa dela com intenção criminosa. Embora ele tenha se recusado a confessar e os detalhes exatos do crime continuassem desconhecidos, as evidências eram indiscutíveis. Michael havia agredido e brutalmente assassinado Crystal. Durante o julgamento, um mistério antigo finalmente foi explicado. Como Michael conseguiu evitar deixar uma única impressão digital na cena do crime? A resposta era inesperada, mas lógica. Michael havia trabalhado por anos como pedreiro e, devido à natureza do trabalho, as cristas de suas digitais haviam se desgastado gradualmente. Isso significava que, mesmo que tivesse tocado diversas superfícies na cena, ele fisicamente não poderia deixar impressões digitais distintas. Essa revelação, embora fascinante, pouco ajudou sua defesa. Na verdade, apenas fortaleceu o argumento da acusação de que ele havia cometido o crime sabendo que não deixaria impressões incriminatórias. Tentando se salvar, Michael apresentou sua própria versão dos acontecimentos, criando uma história completamente ilógica. Ele alegou que, na noite do assassinato, encontrou Crystal em um bar local. Segundo ele, eles beberam juntos e depois foram para a casa dela. Em um determinado momento, ele afirmou: um homem mascarado, vestindo uma jaqueta preta de motociclista, invadiu a casa. Esse agressor misterioso, segundo ele, o golpeou e deixou inconsciente, prosseguindo então para assassinar Crystal. Quando Michael recobrou a consciência, insistiu que tentou lutar contra o agressor, mas acabou ferido na mão antes que o homem fugisse. Em vez de pedir ajuda ou acionar as autoridades, Michael admitiu que também deixou a cena do crime sem qualquer explicação razoável. Sua história estava cheia de inconsistências, e a acusação rapidamente destruiu cada parte dela. Primeiro, as únicas pegadas encontradas na cena do crime pertenciam a Michael. Se outro homem tivesse entrado na casa, isso significaria que ele estava descalço, algo absurdo e altamente improvável. Segundo, apesar das alegações de Michael, não havia uma única testemunha que pudesse corroborar sua versão. Ninguém no bar se lembrava de tê-lo visto com Crystal naquela noite, enfraquecendo ainda mais seu relato. O julgamento chegou ao fim em 9 de abril de 2007. O júri deliberou por pouco tempo antes de retornar com um veredicto unânime. Michael Hutchinson foi considerado culpado de todas as acusações. O juiz impôs a pena mais severa possível: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.